Boa tarde, meu nome é Verônica, eu sou professora. Este canal faz parte de um projeto de extensão universitária que eu tenho vontade de implementar, né, que é sobre opiniões, tá? Então eu gostaria que as pessoas passassem a ter opinião embasada e eu gostaria de ajudá-los neste caminho, tá? Então, semanalmente eu trarei um tema polêmico, trarei algumas considerações para que você encontre a sua resposta, tá? Sem seguir a opinião de mais ninguém. Tenho certeza que faltará muito pano para manga, né? Muita coisa aqui para colocar, tá? Então, quem tiver opiniões, quem tiver mais referências, pode colocar aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Como a maior parte serão temas bastante polêmicos, eu acredito que nós os revisitaremos outras vezes, né? Então, a contribuição de vocês pode melhorar esse projeto, tá? E novos vídeos podem surgir. Como eu sou nova aqui no YouTube, caso esse conteúdo te agregue, considere se inscrever e deixar o seu like, tá? No final do vídeo. Tema de hoje, o aborto, tá? PL 1904. Então, eu mesma não tenho já vou começar a falar para vocês que eu mesma não tenho uma solução, uma opinião formada, tá? Eu tenho algumas opiniões, minha opinião já variou ao longo do tempo, então antes de ser mãe, eu achava que até 12 semanas, ok, parece que o sistema nervoso central não estaria desenvolvido, então para mim parecia um prazo razoável. Depois, quando eu engravidei, eu fiz um ultrassom com 6 semanas e eu vi aquela coisinha ali dentro do meu útero, assim, sacudindo, talvez involuntariamente, mas não estava parado e o coração estava batendo. E aquilo mexeu muito comigo. Então, 12 semanas já passaram para menos de 6 na minha cabeça. E eu parei de pensar sobre isso por um tempo, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer. Mas agora, com essa discussão do PL 1904, né, que é um projeto de lei que visa alterar um pouco a norma que a gente tem, que é de 1940, a gente vai falar um pouquinho no final, e essa alteração, ela gerou um debate muito longo, tá? Eu mesmo, esse fim de semana, eu estudei muito sobre o aborto para ver qual que era a minha opinião. E ontem eu acordei de manhã e falei, hoje eu não quero saber nada de aborto. E na hora que eu abri todo o noticiário, né, eu costumo abrir o noticiário quando eu tô fazendo café, todo mundo falando disso, as notícias pulavam e nossa senhora, tá uma tristeza. Aí eu percebi que eu tinha que falar sobre isso, tá? Então esse é o meu primeiro tema. Juntei uma série de referências aqui, eu quero que vocês tenham a mente aberta, então nós vamos ter aqui várias referências, esquerda, direita, para que você tome a sua decisão, tá? Sobre o PL ou sobre o aborto de uma maneira geral, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vi, né, que eu gostei, não foi o primeiro que eu vi, mas foi o primeiro que eu achei interessante, foi um programinha da GNT, chama Quebrando Tabu, é sobre a legalização do aborto, tá? Nesse programinha tem menos de meia hora, eu coloquei aqui embaixo o link. Um filósofo e escritor, Francisco Raso, ele é contrário ao aborto, e uma série de pessoas na rua são convidadas para conversar com eles a esse respeito, para tentar convencê-lo de passar a ser a favor, tá? Então, ele conversou com uma médica, conversou com uma pastora, conversou com outras 2 mulheres e todas tinham sua opinião, tá? É interessante de assistir, pequeno, menos de meia hora, vale a pena. A parte mais importante que eu achei, né, que me saltou os olhos, foi quando ele fez a pergunta para uma das entrevistadas, mas quando começa a vida? E essa moça falou, a ciência pode nos dizer a vida. Ele falou que não. A ciência não pode nos dizer quando começa a vida. E é verdade, gente, a ciência pode nos dizer quando um amontoado de células vira um corpo, mas não quando esse corpo é uma vida, né? Então, ele falou que nós, como sociedade, podemos encontrar essa resposta racionalmente, não cientificamente. Eu concordo com ele, tá? E essa questão, eu acho que é a primordial, né? Quando começa a vida. Principalmente nesse tópico, né? Desse ser
tão pequeno na barriga de outra pessoa. Aí, continuando minhas pesquisas, encontrei um blog da Carta Capital. Pessoal que não gosta da Carta Capital tem a mente aberta, achei bem inteligente, tá? Ele é de agosto de 2017 e ele chama Diálogos da Fé, o início da vida, uma concepção cultural, tá? Então entra, né, que essa parte, né, o filósofo falou que é uma concepção racional e agora eles estão dizendo que é uma concepção cultural. Então, vou pegar um trechinho aqui. Entendemos que a vida humana se dá a partir de um conceito cultural. É uma formulação decorrente de condições culturais variadas e mutantes, não um valor absoluto ou definitivo. Vai de encontro à ideia de razão, né? Porque como que você chega numa solução racional? Para você chegar numa solução racional, você precisa de premissas e de lógica. Então, essas premissas lógicas, elas podem sim variar num contexto, podem sim variar de acordo com a cultura daquele povo, daquela sociedade, daquela pessoa. E então a decisão final racional pode ser diferente ao longo do tempo. Então concordo, sim. E aparentemente essas duas referências estão convergindo para uma mesma lógica, tá? Pensando nisso, fui procurar a história do aborto, tá? Achei alguns documentários, né, alguns curtos, os mais longos, principalmente sobre a América do Norte. Coloquei uns aqui embaixo, quase todos em inglês. Mas achei um bem completinho, tá? Dê uma olhada nos comentários, que tem um pessoal falando que tem alguns errinhos, mas vale a pena assistir. É mais ou menos 1h30. Chama History of Female Reproductive Rights Explained. Desculpa se falei o inglês, não. Tudo bem, amém. Então ele conta a história, tá? Ele começa lá no Antigo Egito, há mais de 4.000 anos, até os dias atuais. Passa por todas as sociedades, né? Passa pelos 5 continentes, as modificações nesse padrão, né? Nessa realidade. Por exemplo, ele fala um pouco como o Islã encara, né? Então, pelo que ele falou que a grande parte das sociedades islâmicas acreditam que é só a partir de 120 dias da concepção nós teríamos o encontro do espírito com o corpo, né? Então, a partir daí não seria mais possível o aborto, tá? O abortamento. Então, teria um prazo para a alma se conectar ao corpo e nesse prazo seria possível o abortamento, tá? Então, grande parte da civilização islâmica, eles aceitaram o abortamento. Outro interessante, né, que aparece em vários dos documentários que eu vi da América do Norte, é que os britânicos aceitavam o aborto, era até comum, desde que o bebê não se mexesse na barriga. Então, para eles, o movimento da criança dentro da barriga da mãe era um sinal de vida. Então, era quando era um limite. Depois foi proibido, depois foi liberado. Então, você vê como a sociedade se modifica de acordo com aquele instante, né? Aquele instante social, tá? Então eu coloquei aqui alguns documentários, principalmente esse, tá? Recomendo que assistam, dê uma olhada nos comentários, parece que tem alguns errinhos, mas tudo tem erros, né? Então é bastante interessante essa evolução, não só é uma evolução ideológica, é uma evolução cultural, é uma evolução filosófica, é uma evolução até científica, tá, gente? À medida, vocês vão ver, tem uma notícia mais pra frente que eu vou passar aqui pra vocês, que à medida que novos ultrassom foi criado, que a gente começou a entender mais a gestação, tudo isso mudou a cabeça de muita gente, tá? Então, é interessante a gente manter o foco na história, tá? Então, sim, até agora, convergimos. O início da vida é uma questão racional, ela tem aspectos culturais e ela modifica com a sociedade ao longo do tempo, tá? Então, a religião faz parte? Ah, professora, mas num país laico a religião não deveria fazer parte, imagina? Mas faz, gente. Porque a ética é uma coisa mais universal, mas a moral, ela vem dos conceitos religiosos na maior parte das sociedades. Então, a forma como aquele povo acredita é a forma como a moralidade é imposta dentro de uma sociedade. Então, a opinião da religião é importante, sim, mesmo num país laico, tá? Eu posso estar errada, mas eu entendo que um país laico, o que é? É um país na qual as leis, elas protegem os indivíduos
das interferências massivas das igrejas, tá? Então a igreja não poderia interferir no direito daquelas pessoas, mas ela vai interferir sim na moral e nos conceitos daquelas pessoas, tá? Conceitos de vida. Então é importante, tá? E é tão importante, gente, que eu encontrei em agosto de 2018 o Supremo Tribunal, né, Federal, ele abriu uma audiência pública falando sobre a possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana. E essa reportagem é da Rede Brasil Atual, vou colocar aqui embaixo também. E eles receberam alguns representantes religiosos. Tá? Então vou ler aqui para vocês. Passaram pela corte católicos, protestantes, além de um representante espírita, um judeu e outro islâmico, que expuseram seus argumentos. A maioria dos cristãos defendeu que a vida se origina no momento da concepção, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, devendo ser protegido e ter garantido o seu direito de nascimento. No entanto, também houve manifestações a favor da interrupção da gravidez, como da pastora luterana Luz Maria Campos Garcia e da socióloga Maria José Rosado, da Organização Católicas pelo Direito de Decidir, que falaram em nome da autonomia feminina. Segundo elas, além de uma questão religiosa, trata-se de uma realidade que impõe riscos à própria vida das mulheres, que também merecem ser ouvidas e defendidas, tá? Então, você vê que até nas religiões a gente tem algumas diferenças, né, de interpretação, tá? Aqui a gente vê essa pastora e essa representante católica aqui divergindo dos demais cristãos. Agora, não estou lendo a notícia, né, mas fiz um resuminho aqui. Ainda nesta notícia, um representante da Confederação Israelita do Brasil, CIB, afirmou que, segundo a tradição judaica, durante a gravidez não existe vida completa e autônoma, sendo que diversos casos em que o aborto é permitido, inclusive até mesmo durante o parto, tá? Se houver riscos para a mãe. Ainda tivemos ou seja, para os judeus, a vida autônoma é importante, tá? A autonomia do indivíduo. Posso estar errada, eu não entendo nada do judaísmo, se estiver errada, escrevo aqui, tá? Mas pelo que deu para ver aqui, o aborto seria possível em sociedades judaicas, tá? Ainda um representante da Federação de Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, afirmou que, de acordo com a jurisprudência islâmica, até o 6º dia o embrião não é considerado vida, mas apenas uma mistura de água e sangue, permitindo, portanto, o aborto. Segundo ele, depois disso, até as primeiras semanas, a prática só é aceita se a gestação for em decorrência de estupro, e após os primeiros 4 meses, só em caso de risco de vida para a mãe. Ou seja, diverge um pouco do documentário que a gente viu, né, 120 dias, aqui foi 6 dias, mas sim, segundo o islamismo, também teria um tempo antes dessa vida, né, se formar. Tá? Então, como eu falei, a questão religiosa é sim importante, porque a gente viu até aqui que é uma questão racional, né, o início da vida, essa questão racional passa pelas culturas, pela questão cultural, e a questão cultural passa sim pela opinião das religiões. Por quê? Porque as religiões fazem parte das crenças dos indivíduos que formam aquela sociedade. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Então por isso que eu acrescentei aqui a religião nesse nosso balaio de gato, tá? Não quero, quem sou eu para querer alguma coisa? Eu espero que vocês não tenham preconceito, tá? E entendam que as pessoas têm sim sua opinião baseada em religião. E você também tem. Uma coisa que foi muito interessante naquele documentário da GNT que eu falei pra vocês, muita gente falou, não, mas eu jamais faria, né? Pastora mesmo, porque eu sou cristã, mas eu sou a favor da mulher decidir. Ou seja, ela também é contra, né? No íntimo dela, mas talvez ela acredite que como política pública seja algo interessante, né? Para proteger as mulheres em situação mais vulnerável, tá? Tô só pensando como ela, tá, gente? Até agora eu não coloquei nenhuma das minhas do que eu acho, tá? Vamos deixar pro final. Se eu achar também, eu cheguei à conclusão que não tô achando nada. Mas vamos lá, vamos mais um pouco. Então agora, como é que é a questão mundo afora, tá? Como é que é a prática do aborto mundo afora, tá? Então, cadê?
Segundo a Agência Brasil, foi uma reportagem da Agência Brasil que eu peguei, em 2024, tá? Em 2024, 21 países no mundo o procedimento é totalmente proibido, então só apenas em 22 países eu não tenho menor chance de fazer um aborto, ser submetida a uma prática de aborto. Em outros 77 é permitido mediante a solicitação da gestante e, contudo, né, nesses países há um limite para essa solicitação. Normalmente é um período de 12 semanas de gravidez, tá? A maior parte dos países que permitem, né, esses 77 permitem nessa faixa, né? Alguma variação, mas essa faixa seria a principal. 44 países, incluindo o Brasil, permitem o procedimento para salvar a vida da gestante. E 12 também, incluindo o Brasil, permitem casos de estupro, tá? Então, nós temos vocês veem que a sociedade, sim, até hoje, né, ela tem diferenças aí na ideia, né, do que seria essa possibilidade ou não de estupro, tá? Mas agora vamos ver o que acontece dentro da barriga da mãe, né? Acho que é importante a gente saber. A gente está falando aqui de início da vida, de como os países pensam, mas como é que é a gestação? A ciência já nos deu essa resposta, né? Então, gente, a gestação são 40 semanas, tá? Em média. Durante o tempo que aquele ser se desenvolve dentro da barriga da mãe, tá? As primeiras 2 semanas, né, a gente tem um amontoado de células, né, tem o nome de zigoto e depois tem outro nome com B que eu já esqueci agora. Depois da 3ª semana até a 9ª semana, a gente tem um estágio embrionário, tá? Então são 8 semanas de estágio embrionário. O que acontece nesse estágio embrionário? Lá na 3ª semana, esse embrião, ele é colado ali, ele se implanta na parede do útero, tá? Lembrando que se for uma gravidez nas trompas, eu nunca vi essa gravidez desenvolvendo, normalmente o aborto já é consentido, né, pelo risco de vida da mãe, mas normalmente no útero, tá? E aí ele vai se desenvolver por 8 semanas nesse estágio embrionário. O que são essas 8 semanas, gente? Essas 8 semanas, todos os órgãos vão ser formados. Então, quando a gente chega lá na 10ª semana, toda aquela pecinha que junta para se formar o ser humano, elas já estão postas no seu lugar. Então, a gente tem todas as pecinhas nos lugares ali na 10ª semana. Da 10ª até a 40ª, a gente vai ter o desenvolvimento desses tecidos, tá? Então, aí eu entro no estágio que eles chamam de estágio fetal, e esse estágio fetal é da 10ª semana até a 40ª semana, que é quando aquele ser vai nascer e vai ser chamado de bebê, tá? Então, nesse momento, os órgãos que já tinham sido montados no estágio embrionário, eles vão se desenvolver, os tecidos vão se desenvolver, vão crescer, e a gente vai ter o ser humano completo no final dessa passagem. Tudo bem? Então é assim que é a nossa gestação, tá? Então em 10 semanas a gente já tem ali todas as pecinhas no seu lugar. Acho que até por isso que o tempo é 12 semanas, né? Me corrijam se eu estou errada, me falaram que 12 semanas seria quando o sistema nervoso está pronto, né? No final das 12 semanas, talvez seja esse o prazo, né? Tá. Agora, questões legislativas, né? Então, porque toda essa bagunça, toda essa nova conversa, né? Ela veio porque nós queremos uma mudança na nossa legislação. Alguma parte da sociedade achou que a legislação que a gente tem não está suficiente, tá? Então, qual que é a legislação nesse sentido que a gente tem, tá? Primeira coisa que eu acho importante a gente falar é a Constituição Federal, tá? De 88, no seu artigo 5º ela diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ou seja, o direito à vida está garantida na Constituição. Mas a vida de quem? A vida da mãe? A vida do feto? A vida do bebê? Que vida que está garantida? Pela Constituição toda. Então, novamente, a gente teria que vir quando começa a vida, né? Voltamos no ponto inicial, né? Que a gente já tentou passar, que a gente viu que é uma concepção social, uma concepção racional, e que a ciência nos diz como que é o desenvolvimento desse feto dentro
do corpo da mãe, tá? E até quando ele precisa desse corpo também, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas parece que a partir da 22ª, 24ª semana, esse corpo já pode sobreviver, principalmente hoje em dia que nós temos na ultrassom, Verônica, nós temos as incubadoras, né? Então, esse corpo poderia sobreviver fora da mãe, tá? Hoje em dia a gente já tem, cientificamente, a chance dessa sobrevivência, tá? E essa é a batalha que nós estamos traçando nas leis do nosso país, tá? Independentemente de qual é a sua opinião, tá? Essa é a ideia. Então, qual que é a lei nesse sentido, né, do aborto no Brasil? Então, nós temos um decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, no Código Penal. Ele pune, sim, a prática do aborto no Brasil. Ele só não pune em 2 situações, tá? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então, nesse caso, a vida da gestante, por ser um ser autônomo, né, independente, ela teria preferência, né, a menos que a gestante fale ao contrário, ela teria preferência à vida do bebê. E gravidez resultante de estupro, tá? Em 2012, né, o Supremo Tribunal Federal, em resposta à DPF 54, ele também acrescentou o caso de anencefalia, tá? Então, bebês anencéfalos, eles seriam também passíveis de aborto, tá? Por quê? Porque pela legislação brasileira, se não tem cérebro, não tem raciocínio. Se não tem raciocínio, quando a pessoa morre, né, de morte cerebral, ela, teoricamente, já deixou a vida, mesmo tendo os outros órgãos funcionando, né? Então, por isso que eles permitiram, tá, gente? A questão da anencefalia, eu já vi numa reportagem, acho que da Folha de São Paulo, que é a possibilidade de doação de órgãos, tá? Se os pais decidirem, eles podem doar os órgãos dessa criança anencéfala, mas haja coragem dessa mulher de chegar ao final da gravidez sabendo que o neném dela vai morrer, né? Obrigatoriamente. Difícil, muito difícil. Tá, voltando aqui, então, essa legislação atual, né, em que no Brasil o aborto é permitido, desde que seja para salvar a vida da mãe, como a gente já viu em outros 44 países do mundo é assim. Questão de aborto, de estupro, a gente também já viu que nós temos em outros 12 países também essa situação, tá? Essa legislação, gente, ela tá dentro do que os brasileiros acreditam, tá? Tem uma pesquisa da IPEC, da Globo, de 22, que aponta que 70% dos brasileiros, eles são contra a legalização do aborto, tá? Encomendada pela Globo, tá? Essa pesquisa. E 8% dizem ser a favor, 20% a favor e 8% não opinaram, tá? Tem uma pesquisa mais recente agora, uma da QQuest. Ela diz que 74% dos eleitores, eles são contra o aborto, 25% concordariam e 1% não responderam, tá? Então, aparentemente, essa legislação contrária ao aborto, ela tem sim respaldo na nossa sociedade. Mas, professora, se tem respaldo, por que essa loucura? Por que nós temos esse PL, tá? O que o PL quer? Hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente sabe que bebês acima de 22, 24 semanas, 22 semanas, eles já podem sobreviver fora da barriga, né? Ele pode sobreviver dentro de uma incubadora, então não teria necessidade dessa mulher seguir essa gestação. E aí, dentro desses casos previstos aqui, a gente tem o caso de estupro. Então, a mulher que foi estuprada, ela poderia passar por esse procedimento. E como a lei não diz até quando, teoricamente até a 40ª semana, né? O neném nasceu, você poderia fazer o aborto, né? Então, o que o Conselho Federal de Medicina fez? Nós temos vários tipos de aborto, e esse aborto ele modifica de acordo com o tempo, o período gestacional que você se encontra, tá? Então, mulheres com período gestacional mais próximo do início da gestação, elas tomam apenas um ou 2 comprimidos, né? Vou colocar aqui embaixo uma coisa das meninas, né? Elas explicam como é que funciona isso.
E e aí você toma a pílula, você pode voltar para casa. Depois a gente tem procedimento de curetagem, tem outros procedimentos, tá? Também estão aqui embaixo. E a partir dessas 22 semanas, gente, antigamente o que eles faziam? Eles matavam com uma agulha, alguma coisa, tiravam esse neném. Hoje em dia, eles enfiam uma agulha no coração deste feto, né? Deste bebê. Eles enfiam essa agulha no coração, injetam uma substância que vai causar uma parada cardíaca. E os médicos consideraram muito violento essa forma de morte, né? Tanto é que nem animais têm, né? Porque no caso de animais tem uma parada cardiorrespiratória, porque eles estão respirando. Como os bebês não respiram, seria apenas uma parada cardíaca. Mas, gente, eu não conheço ninguém que tenha uma parada cardíaca que falou que foi uma experiência tranquila, uma experiência dolorosíssima, né? Então, seria um método cruel. Então, o que o CFM indicava? Que induzissem ao parto, né? Tirasse esse bebê dessa mulher, colocasse numa incubadora e esse bebê seria encaminhado para a adoção, tá? Só que ele chora, né? Então, coloquei aqui para vocês embaixo o próprio ex-diretor do CFM, né? Que foi quem fez essa norma, né? Proibindo. Ele explicando, né, desse caso, como o bebê chora, muitas mulheres ficam traumatizadas com aquele choro. Então, o ideal seria tirar o bebê já morto, para que a mulher, de qualquer jeito, vai passar por um parto, tá? Para que esse parto, seja cesariana, seja esse de indução, o bebê não tenha choro e a mulher não tenha um novo trauma, tá? Mas há necessidade? É o que eu pergunto para vocês. O que vocês acham? Dá uma injeção dolorida em um bebê, um feto, como vocês queiram dizer, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença. Já falei, bebê depois que nasce, feto normalmente é dentro da barriga, né? E depois induzir ao parto ou fazer uma cesariana, e isso vai ter um choro, né? Isso talvez traga um trauma para a mulher, ou colocar essa injeção, matar esse feto para depois tirar. De qualquer jeito, a mulher vai passar por um parto, tá? Então, o que é a polêmica do 1904? A polêmica do 1904 é que ele falou que quem fizesse esse método aí, que eles chamam de assistolia fetal, ele seria condenado como se fosse um assassinato, né? Porque matou uma pessoa com condição de viver sozinha, né? Então seria considerado um assassinato. Só que o estuprador no Brasil ele tem uma pena muito menor do que do assassino, né? Então, nesse caso, a mulher estuprada e o médico que a assistiu poderia ter uma pena maior do que aquele que a estuprou, né? E acabou gerando uma confusão nacional, tá? Então, independentemente se você acredita que o neném pode sair vivo ou se você acredita que o ideal é matar esse feto, né, tirar a vida desse feto, o fato é que condenar essas pessoas por homicídio é assustador, né? Então, acho que a polêmica toda foi feita, primeiro, porque é um projeto de lei ruim, né? Talvez o ideal seria proibir a prática de assistolia fetal, né? Que seria a prática que é considerada cruel, tá? Acho que seria muito mais adequado. Outra coisa, urgência, gente. Por que vocês estão nessa loucura de votar urgência de projeto? O projeto tem que ser discutido, ainda mais um projeto dessa magnitude, tá? Então, também acho que a polêmica veio dessa questão de urgência, tá? Então, junta a urgência, junta a questão do homicídio e também a questão da assistolia fetal. Tá? Então, esses são os 3 temas. O que você acha? Você acha que a urgência foi necessária? Você acha que a forma da lei, né, colocou com a questão do homicídio é ok? Ou a proibição da assistolia fetal fosse mais indicada, né? Outro dado que eu queria colocar aqui para vocês, gente. Aqui anteontem, dia 17, saiu uma reportagem da CNN falando sobre o aumento, né, de abortos por questão de estupro no Brasil, tá?
esse aumento cresceu 71%, tá? Nos últimos 5 anos, ou seja, o Brasil tem 7 casos de aborto por estupro por dia, tá? Em 2018 foram realizados 5.570 procedimentos, né, devido ao como fala? Devido a estupro, e agora em 2023, 2.687. Então nós estamos tendo um acréscimo, né? Então essa é mais uma das dúvidas. Será que a legislação tá ok? Tá? Ainda sobre o PL 1904, né? Eu fui assistir aquele Narrativas Antagonista, gosto bastante, é bem divertido. E em 14 de junho, né, o tema dela foi o PL do aborto, tá? A Magdalene Lasco falou um pouquinho sobre o PL do aborto. E ela falou, gente, que o texto tá tão estranho que falava que culpava como se fosse homicídio, mas não é bem assim. E aí eu procurei o texto, tá, gente? Ele teve 3 modificações na lei lá de 1940, no artigo 124. E aí estava escrito assim, ó. Vamos pegar só a parte do provocar aborto em si mesma e os outros foi meio que cópia do mesmo texto, tá? Alteração do artigo 124 do Decreto-Lei 2848 de dezembro de 1940, tá? Então ele passaria a vigorar com os seguintes parágrafos, tá? Vou pegar só um deles, mas todos os outros são mais ou menos nesta linha. Então quem quiser procurar o PL pode procurar. Então o que está escrito aqui, ó? Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. 1. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio, simples previsto no artigo 121 deste Código. 2. O juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, ele realmente é o que ela falou lá, ele pune como um crime de homicídio, mas tudo vai depender do juiz. Se o juiz achar que não tem que punir, pode simplesmente não punir, tá? Então vocês vão ver lá, se vocês olharem o PL, todos os parágrafos são muito iguais a esse aqui, né? Então pune, mas não pune. Ou seja, a lei tá realmente estranha, tá? Não sei se é mal escrita, não sei se a intenção era uma, mas eles quiseram amenizar para aprovação, não sei, tá? O caso é que tem necessidade? Tem necessidade dessa punição? O que você acha? Tá? Novamente, qual que é a diferença entre proibir a sistolia fetal e condenar alguém por homicídios? É um salto, né, muito grande, tá? Eu acho que não, uma coisa que eu tenho certeza, não vejo necessidade de urgência, tá? Mas podemos pensar em outras etapas, né? Então, com relação às possibilidades das mulheres, tá, gente? É uma dúvida que eu tinha aqui. A primeira que eu procurei foi a questão de métodos contraceptivos e encontrei um relatório para a sociedade, também coloquei aqui embaixo, do Conitec. Ele fez uma pesquisa em 2019 e fala que 19% das brasileiras não usam, em idade fértil, não usam qualquer método contraceptivo, tá, gente? Quais são os métodos contraceptivos que o SUS disponibiliza, tá? O Sistema Único de Saúde disponibiliza vários métodos contraceptivos hormonais, oral ou injetável, de barreira, de diafragma e preservativos. DIU, dispositivo intrauterino e ainda laqueadura e vasectomia, tá? Ou seja, tem métodos contraceptivos. Então, a questão... E também tem, gente, a pílula do dia seguinte, tá? Então, a questão realmente do aborto, eu acredito que no nosso país não seja a questão de acesso a esses medicamentos, tá? Talvez seja acesso à informação que esteja faltando. E o aborto, realmente o aborto de estupro, tá, gente? O aborto de estupro, a pessoa que vai ser estuprada, ela não tá esperando por isso, né? Então ela não tem que ter tido um método contraceptivo, tá? Então, mas é importante a gente ver que temos sim métodos contraceptivos disponibilizados no Brasil, tá?
Outro ponto médico que é importante falar, eu achei aqui sobre a morte de mulheres que passaram por aborto, tá? Então, o Ministério da Saúde, agora em dezembro de 2022, soltou o boletim epidemiológico número 47, em dezembro, e ele falou que 5% do total de óbitos maternos, eles são devido a abortamentos, tá? Então, em 2010 foram notificados 79 óbitos e em 2020 57 óbitos pelo mesmo motivo, tá? É interessante ver que entre 2010 e 2021 as mulheres com menos de 30 anos foram as que mais morreram e 62% do óbito por aborto foram de mulheres negras, tá? 52% eram pardas e 10% pretas, tá? Então a gente vê também que eu tenho um problema aqui de um problema social, tá? Apenas 8% das mulheres que morreram, elas tinham acesso a estudo, deixa eu ver, mais de 12 anos de estudo, tá? Ou seja, mais pessoas com poder aquisitivo menor. Que mais que eu peguei aqui? Achei um outro boletim epidemiológico de 2008, tá? Ele é mais antigo, mas eles fizeram entrevistas com mulheres que sofreram violência sexual e procuraram ajuda, tá? Coloquei aqui para vocês que foi escassa a procura de mulheres por ajuda. A gente sabe que é um problema social no nosso país, tá? A maioria que procurou elas não reclamaram aqui de informações, inclusive sobre aborto, então elas tiveram informações pertinentes. Eles falaram aqui da importância delas procurarem, gente, porque não é só a questão da gravidez, tá? Pode ser outras doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e hepatite B, tá? Principal motivo para que elas não procurarem, gente, basicamente era vergonha, tá? Uma outra coisa interessante que elas falaram aqui, a maior parte das que foram entrevistadas declarou que não recebeu anticoncepcional de emergência, gente, ou seja, elas não receberam a pílula do dia seguinte. Então elas foram até o hospital, falaram que elas sofreram uma violência sexual e a primeira coisa que eu acho que deveriam, além de fazer os exames, era entregar uma pílula do dia seguinte, tá? Porque quanto mais tempo leva para você tomar essa pílula, maior a chance de gestação, tudo bem? Elas falaram que mais que tem aqui? Declararam se sentiram culpabilizadas, abandonadas, desmoralizadas e desacreditadas, mesmo depois de sofrer essa violência, tá, gente? Muitas vezes foram problemas demorados, né? Geralmente é demorada essa gestação, e quanto mais demorada é esse abortamento, mais complexo é o método, né? Que é o que a gente falou, chega um ponto de necessitar ou de parto espontâneo, né? De indução de parto, ou matar, né, o bebê por assistolia fetal e depois induzir ao parto do bebê morto, ou seja, quanto mais longo, mais difícil é, não só para a criança, mas para o organismo da mulher também, tá? O que mais? A maior parte dos abortos aconteceram acima de 12 semanas, tá, gente? Muitas vezes por medo, por vulnerabilidade. Recomendo que leiam, tá? Pelo menos as conclusões desse estudo, apesar de ser um pouco antigo, por ser entrevista, é bem interessante, né? Principalmente porque a gente vê que o maior medo delas se manifestarem é medo de humilhação, medo de desmoralização, desumanização. Então, muitas não procuram ajuda por isso, tá? Então, a gente precisa abraçar essas pessoas, tá, gente? É importante. Que mais? Por fim, gente, eu quero falar para vocês sobre uns documentários, tá? Então, tem um documentário dos favoráveis, encontrei vários, principalmente americanos, tá? Nos Estados Unidos, vocês sabem que é uma polêmica, então agora, antes era estadual, aí depois nós tivemos uma decisão da Suprema Corte que tornou a lei a probabilidade federal, e agora a Suprema Corte falou que não, que são os estados que têm que decidir por si só. E aí tem toda essa mudança legislativa, né, que alterou
a visão da sociedade lá, tá? Então tem bons documentários em inglês, tá? Tem um documentário que é de 92, que era Quando Era Proibido, tá? Esse é bem interessante, é uma média de meia hora, e a gente tem entrevistas de mulheres que eu vou falar para vocês, gente, a maior parte das que abortaram, elas não abortaram por causa de meu corpo, minhas regras, não. Elas abortaram por desespero, tá? Então, será que não é uma questão muito mais social, de acolhimento, do que uma questão de aborto em si, né? Uma coisa que eu reparei, nesses documentários favoráveis ao aborto, eles falam muito pouco do feto ou do bebê, tá? Eles falam muito mais do drama da mãe, do drama familiar. A gente vê também que muitos médicos que faziam isso até contra a lei, porque eles queriam ajudar essas mulheres em desespero. Gravem essa palavra, essas mulheres estavam desesperadas em sua maioria, tá? Tem um pequenininho de uns 5 minutos do Reino Unido, acho que é da BBC, não tenho certeza, que também é sobre depoimentos. Nesse caso, tem 2 mulheres lá que falaram que fizeram e que não se arrependem, tá? Então, existem sim mulheres que fazem porque elas acreditam que tem uma hora, né? Cada um com a sua consciência, não vamos julgar, tá? Mas vamos pensar na legislação do nosso país, tá? Contrário, gente, o melhor documentário contrário que eu achei, gente, foi um brasileiro, foi o da Brasil Paralelo, tá? Ele é bem emotivo, assim como os favoráveis eram bem emotivos, tinha uma musiquinha de fundo falando do drama das mulheres e você sente a dor daquelas pessoas, tá? Eu acho isso importante, a gente sentir que o outro, mesmo que a gente não pense igual, eles são pessoas, tá? Então você sente essa dor. E da Brasil Paralelo a mesma coisa, tá? É bem emotivo. Eu achei o ponto alto que eles fizeram foi encontrar o Dr. Bernard Nathanson. Ele era favorável ao aborto, ele era um judeu, ele acreditava, né, na autonomia, até que surgiu o ultrassom. Como eu falei para vocês, a ciência muda também a forma como a gente acredita nas coisas, né? Então, no caso do Dr. Nathanson, quando ele viu o que acontecia durante um abortamento no ultrassom, ele mudou, tá? Se nunca tivesse acontecido o ultrassom, ele provavelmente teria morrido favorável, tá? Assim como os documentários a Favoráveis é bem emotivo, esse documentário é muito bom, tá? Eu recomendo que assistam ambos, para vocês verem que as pessoas, gente, estão preocupadas com as outras pessoas, tá? Alguns estão mais preocupados com a visão feminina, com as dificuldades femininas, outros estão mais preocupados com a dificuldade da criança, do feto, do bebê. Isso é muito engraçado, né? Porque nos documentários contrários, eles falam muito do bebê, né? E nos documentários favoráveis, eles falam muito do feto, né? Então você vê que tem uma diferença de foco, né? Será que tem necessidade de ter essa diferença de foco? Né? São 2 vidas, realmente. Qual que é o foco que eu vou dar? Né? Então, mas é interessante vocês verem também, sente a dor desse bebê, né? Sente a dor de mulheres. Nesse caso, eles pegaram mulheres que cometeram um abortamento e se arrependeram. Então é importante também ver essa realidade feminina também do outro lado, tanto de quem fez com certezas e quem fez sem certezas. E outra coisa que a gente tem que pensar, gente, que eu sempre penso, e o médico? Será que todo médico é obrigado a fazer um abortamento? Né? Então, ali quando era proibido, né, o médico se fez para ajudar aquela mulher em desespero, tá? Tava um pouco de contragosto, mas a moral dele aceitou. Mas tem gente que não aceita, então é obrigatório a gente exigir daquela pessoa cometer esse procedimento, né? Será que não seria melhor procurar outros médicos ou tentar outros? É muito difícil, tá? São várias pessoas envolvidas, é a mulher, é a criança, é o médico, às vezes o juiz, né? Quando se essa 1904 for continuar, então o juiz vai falar se tem ou não abortamento, direito ao abortamento, então é muitas vidas envolvidas, tá? Então a ideia dessa nossa apresentação é isso, tá, gente? É falar para vocês olharem a opinião do outro como ser humano. Aqui a gente falou um pouquinho sobre o que é o abortamento, de onde veio, como que é uma gestação, tudo passando rapidamente, tá? Lembrando que a decisão
é da nossa sociedade. Então, a maior parte da sociedade que vai tomar esse tipo de decisão. Essa decisão pode ser revista, tá? De 20, 30 anos, a gente pode rever esse tipo de decisão, às vezes com uma tecnologia nova, às vezes com alguma coisa nova, a gente pode pensar em rever essa legislação, tá? Então, nada é definitivo, lembrem disso. Lembrem que o seu oponente político é uma pessoa e ele está preocupado com outras pessoas, talvez não as mesmas pessoas que você se preocupa, mas ele está preocupado com outras pessoas, tá? Então, eu acho que a gente passou o máximo, que ainda tem muitas dúvidas, né? A gravidez na adolescência, e essa questão de doar os órgãos, e essa de anencéfalo, e, nossa, eu juro por Deus que foi só crescendo as minhas dúvidas, tá? Por fim, agora vamos terminar falando o que eu penso, tá? Eu penso que eu concordo, que é uma decisão racional e social, é uma decisão mutável, que a nossa sociedade, aparentemente, como mais de 75% da população é contra, né? 70, 75% é contra, então a legislação estaria de acordo com o que a nossa sociedade pensa hoje, né? Então, em casos de risco para a mãe, estupro e de bebês anencéfalos, tá? Isso seria permitido. Acho interessante essa questão de pensar num limite, né, para esse abortamento, ou talvez passou das 22 semanas um aborto, ou, em vez do aborto, fazer esse parto, né, essa indução do parto, né, e encaminhar essa criança para gestação. Acho que no caso do PL talvez seja melhor do que condenar as pessoas à prisão, né? Dar uma alternativa mais leve, como no Brasil estava proibida a sistolia fetal, era basicamente isso que estava acontecendo, né? Passou das 22 semanas, era induzido o parto ou fazia uma cesariana, e essa mulher ia para casa e esse bebê ia para a incubadora continuar o seu desenvolvimento, né? Então, eu acho que seria interessante, tá? Não gostei desse projeto de lei 1904, achei que ele foi talvez mal escrito, né? Vamos condenar como homicídio, mas aí o juiz que decide, aí condena ou não condena, achei meio corrido, né? Vamos falar assim, acho um pele corrido. É isso, tá, gente? Eu, com relação a quando começa a vida, eu não sei, tá? Como eu não sei se eu gravei várias vezes esse vídeo, o primeiro vídeo que eu faço, mas como eu falei, como eu pensei, eu, a princípio, eu acreditava naquelas 12 semanas, eu achava que era o suficiente. Depois eu engravidei e com 6 semanas eu vi que minha filha estava ali, o coraçãozinho dela estava batendo, existia algum movimento, né? Talvez um movimento involuntário, mas ela estava ali, hoje ela está correndo por aí. Então, as 12 semanas, para mim, como pessoa, deixaram de ser razoáveis, né? Mas, como eu digo, nós vivemos em uma sociedade, a sociedade é a maioria, e eu acho que essa decisão pode ser revista de tempos em tempos, 20, 30 anos, por que não? Né? Cada 20, 30 anos a gente fazer um plebiscito, fazer uma nova revisão dessas normas, né? Por que não? À medida que um novo procedimento tecnológico desenvolver, a gente olhar isso de novo, tá? É isso, tá? Como tem gente que fala que é um ser humano em desconstrução, eu sou um ser humano em construção. Então eu ainda estou aprendendo muito. Espero que tenham tido paciência de chegar até o final. Agradeço por terem assistido. E espero que semanalmente eu traga temas talvez não tão polêmicos, mas que eu precise falar, que eu precise pesquisar mais, tá? Porque você vê que muitas vezes no jornal, na revista, até porque eles têm que dar notícia e eles têm que dar opinião, eu acho que eles não procuram pesquisar mais, sabe? Até porque eles não têm tempo, né, gente? Imagina, alguém fala, chega 10 horas da noite, 11 horas da noite, você tem que falar sobre isso amanhã. A pessoa, ela vai ver com o que ela já sabe, com o que ela acredita. Então, eu acho que a gente que tá assistindo, que a gente não tem esse dever de expor nossas conclusões tão rápidas, a gente pode ter um raciocínio um pouco mais devagar, pensar um pouco mais, né? Encontrar razão com mais facilidade do que aqueles que têm que dar a sua opinião, tá? Outra coisa que eu vou deixar aqui embaixo, eu também encontrei na Brasil Paralelo, na Cartas na Mesa, o advogado,
o médico do CFM que criou aquela norma, né, explicando por que ele criou aquela norma sobre a dor do bebê, sobre o que eles queriam fazer, né, impedir que a gestante, né, ouvisse a voz daquele neném, a voz, o choro daquele neném que nasceu para não ter um segundo trauma, né? Então ele tá lá com as razões dele, eu achei interessante mostrar. Coloquei até os minutos, acho que a partir de 1h22, é uma entrevistinha curta de 5 minutos. Outro que eu coloquei aqui embaixo. Foram dos Estados Unidos, tá? Tem várias coisas dos Estados Unidos aqui embaixo. Acho que procurem o máximo, né? Tomem suas decisões, tomem suas opiniões, entendam que nós vivemos uma sociedade e que a sociedade, a maioria, tem escolhas e que nada é eterno, tá? Continuem confiando naquilo que vocês acreditem e tentem humanizar o seu oponente. Ele é uma pessoa também, ele está preocupado, assim como você, de uma forma diferente, mas está. E obrigada!